legislação eleitoral, o professor Rubens Ottoni conversa com a gente. Vamos já cumprimentá-lo. Boa tarde, candidato Rubens Ottoni. Boa noite, professor Wilson Ulisses. Uma satisfação poder participar com você desse espaço privilegiado que é aí a Líder FM, como você disse, Rádio do Povo, e você sabe fazer muito bem esse trabalho de comunicação, de fazer com que o povo interaja e tenha uma boa informação. Então, para mim é uma honra muito grande poder participar com você desse espaço. Muito bem, é com grande satisfação que a gente conversa com o senhor, pela história de vida que o senhor tem, tá certo? De longa data nós temos uma boa amizade, inclusive desde os tempos da UEG. Eu já começo a conversar com o senhor, Rubens Ottoni, a respeito exatamente da Universidade Estadual de Goiás, a respeito do ensino superior. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da situação atual dessa importante instituição de ensino aqui do estado, que o senhor tantas e tantas vezes esteve e está presente até hoje. Por favor. Professor, você sabe muito bem o meu compromisso com a educação pública, educação gratuita, educação de qualidade. Grande parte da população de Pires do Rio também sabe disso. O meu compromisso de poder garantir oportunidades para que as pessoas possam chegar a um curso superior, independente de ser da classe A, B, C, D. Poder chegar com tranquilidade e ter esse direito para os seus filhos da sua família. Eu fui fundador da UEG, sou fundador da UEG. Eu era deputado estadual, participei da fundação da UEG e fundei a UEG, participei dela com o propósito de fazer uma universidade que fosse, digamos, o motor do desenvolvimento do Estado, para abrir vetores de oportunidades para as regiões. E foi assim que eu pensei e nós trabalhamos lá atrás a nossa querida UEG. Participei da sua fundação e de lá para cá, daquela época eu era deputado estadual ainda. E de lá para cá eu virei deputado federal depois, e de lá para cá sempre continuei ajudando a Universidade Estadual de Goiás, justamente por perceber nela essa importância. Infelizmente, ao longo dos anos, a nossa Universidade Estadual de Goiás não teve o apoio necessário, apesar do grande esforço dos diretores das unidades, dos mestres, dos professores, da comunidade acadêmica, enfim, todos se esforçando para que a universidade pudesse se desenvolver, mas nós nunca tivemos uma universidade realmente que fosse independente do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista administrativo, nem do ponto de vista financeiro. Então eu diria, professor, que o desafio da UEG ele é muito importante. Eu continuo acreditando na UEG, continuo trabalhando pela UEG, continuo ajudando a UEG. Esses dias, há um mês atrás, eu fiz uma visita à unidade da UEG aí em Pires do Rio. Fiz uma visita lá e fiquei muito feliz da comunidade acadêmica poder lá me mostrar, falar só, isso aqui é fruto do seu trabalho, é a emenda que você trouxe, isso aqui está ajudando a biblioteca, isso aqui está ajudando as salas de aula, aqui o ar-condicionado, tudo isso aqui foi coisa que você trouxe para cá. Mas aí eles me mostraram lá também, precisamos de uma quadra, precisamos aqui de um ginásio de esporte à altura de uma universidade como é a nossa. Então eu vejo que eu continuo acreditando na UEG, continuo trabalhando por ela e quero aqui aproveitar a oportunidade que você me dá para reafirmar esse compromisso. Estarei sempre ao lado da UEG porque eu vejo que ela é estratégica para o desenvolvimento do Estado de Goiás. Muito bem. De acordo com a legislação eleitoral, nós estamos conversando com o candidato a deputado federal, o deputado federal professor Rubens Ottoni, aqui na Rádio Líder FM 90, a Rádio do Povo. Muito bem, vamos em frente. Nós estamos vivendo uns dias complicados aqui no estado de Goiás com relação ao fornecimento, à distribuição de energia elétrica. E agora nós estamos vendo aí que a Enel está sendo passada para frente. O senhor tem uma opinião formada com relação a isso daí? O que o senhor tem a dizer com relação ao fornecimento de energia elétrica e a passagem de comando
aqui no estado de Goiás, mais uma vez em tão pouco tempo, hein, deputado? Professor Wilson, eu tenho uma opinião formada sim, e antes mesmo da Enel ter a responsabilidade pelo serviço de energia aqui. Eu falei, eu luto por isso desde a época que eu lutava para fundar a UEG, eu era deputado estadual ainda, naquela época já falavam em privatizar a CELG, em vender a CELG. E desde aquela época eu sempre lutei contra a privatização da CELG. E isso se deu e nós conseguimos segurar esse processo de tentativa de vender aquilo que era um patrimônio do povo goiano, a CELG. E aí conseguimos segurar isso, mas agora, no último governo, nós vimos aí a CELG ser vendida. E nesse último momento, as pessoas falavam, eu andava o estado todo dando entrevista, fazendo abaixo-assinado, fazendo reunião contra a privatização da CELG, e eu encontrava gente do povo, às vezes até empresários, pessoas conceituadas, pessoas conscientes, dizia, não, tem mais do que privatizar mesmo. Pode privatizar porque pior que a CELG não tem jeito. Qualquer coisa que vier é melhor. A história mostrou que não era verdade. A Enel foi pior do que a CELG, claro, porque a CELG pelo menos tinha compromisso público, né? É uma empresa pública, tinha que prestar o serviço público. Mas ela não prestava um serviço, nós podíamos cobrar do governante. E agora não. Com a Enel, que é empresa privada, não prestava o serviço, o que aconteceu? O serviço foi precarizado e o preço da energia foi das nuvens, aumentou. Então piorou dos dois lados, o serviço piorou e o preço aumentou. E aí a pressão foi grande, eu mesmo como deputado federal lá em Brasília, chamei representantes da Enel várias vezes lá, com representantes da ANEEL, para cobrar deles a responsabilidade para eles cumprirem o contrato que tinha com o governo de Goiás, com o estado de Goiás, mas eles não estão dando conta de cumprir o contrato. E o que eles fizeram foi o quê? Foi abandonar o contrato. Claro que não abandonaram, mas eles passaram, como você disse, passou a empresa para frente. Vendeu, então aí é uma empresa particular que vendeu seu patrimônio para outra empresa particular. Agora o serviço é público. Então quem vai assumir esse serviço tem que assumir a responsabilidade do serviço público e assumir a responsabilidade do contrato anterior. E da mesma maneira que eu fiscalizava a CELG lá atrás, mas eu sempre fiscalizei a CELG, mas sempre achei que a CELG devia continuar, porque ela era patrimônio público e dela a gente tinha condição de cobrar mais. Mas depois que passou para a Enel, eu continuei a fiscalizar. E agora, seja quem for que vier depois da Enel, eu vou continuar fiscalizando, porque o que nós exigimos é um serviço público decente, para que a população goiana tenha a condição de ter uma cidadania digna e nós possamos pensar no desenvolvimento do Estado, né, professor? Como é que nós vamos atrair empresas para o desenvolvimento do Estado se nem energia elétrica a gente dá conta de servir a eles, entregar a eles, oferecer a eles? Então, eu estarei fiscalizando esse trabalho de ponta a ponta. Estamos conversando com o deputado federal, o professor Rubens Ottoni, que é candidato à reeleição, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, aqui na Rádio Líder em audiência, líder no coração do povo, tá certo? Estamos a 3 dias apenas das eleições aqui no Brasil, tá certo? Nós falamos a respeito da Enel agora. O senhor entende que o problema teria começado lá atrás, quando o estado de Goiás administrava a Cachoeira Dourada, ou o senhor entende que o problema, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein, deputado? Tem sim. Cada uma coisa foi criando consequências. Mas a questão de ter vendido Cachoeira Dourada não servia, e eu sempre alertei isso, não poderia servir de desculpa para quem administrava a CELG depois e falar, mas a gente não dá conta que a CELG não cumpre seu papel porque venderam Cachoeira Dourada. Não, eu também era contra vender Cachoeira Dourada. Mas uma coisa é diferente da outra. Uma prejudicou a outra? Acho que sim, mas não era inviável. O que fez com que a CELG não cumprisse o seu papel foi a precarização do seu serviço a partir do sucateamento. A CELG começou a servir a outros interesses do Estado. Você deve se lembrar, professor, era a sua época aí de UEG, o quanto que a CELG era chamada
patrocinar eventos, patrocinava tudo quanto é evento no estado que não tinha nada a ver com a CELG, patrocinava em nome do governo. E aí aquilo, claro, estava sucateando a própria empresa, era dinheiro que tirava da própria empresa. A empresa foi sendo deteriorada. Agora, tudo isso foi feito também como uma desculpa. Precarizava a empresa, precarizava o serviço, para depois lá na frente ter a desculpa para vender. Tá ruim mesmo o serviço, né? Como o pessoal dizia para mim. Não, pior que a CELG não tem jeito. Vamos vender. Era a desculpa que tinha. Eu não, trabalhei sempre porque a CELG era um patrimônio do povo de Goiás e com a CELG na mão, nós poderíamos investir nela e poderíamos cobrar dos governantes. Agora, depois de lá para cá, foi precarizando e nós chegamos ao ponto que nós estamos, que é muito pior do que quando nós estávamos com a CELG, uma empresa goiana. Se não prestava o serviço adequado, nós teríamos que trabalhar para poder fiscalizá-la e fazer com que ela servisse ao nosso povo. Agora são 18h34 em Pires do Rio, a capital da Estrada de Ferro. Vamos em frente aqui. Dê um abraço aí na professora Gelli por nós, viu? Essa equipe que o senhor tem, que trabalha muito bem, que está sempre atenta, entrando em contato com a gente constantemente aqui. Depois o senhor dá um abraço no pessoal aí por nós, tá bom, deputado? Muito grato aí pela consideração de vocês, pela confiança, pelo respeito e pelo profissionalismo do trabalho de vocês. Sou testemunha que vocês trabalham, né, independente de posições políticas, vocês trabalham um bom jornalismo, trabalham a boa informação. E é assim que a gente gosta de conviver. Muito grato a vocês aí pela confiança e pelo respeito. Muito bem, nós estamos conversando de acordo com a legislação eleitoral com o candidato a deputado federal, o professor Rubens Ottoni. Eu tenho chamado o senhor de professor aqui, há muito tempo que o senhor não está na sala de aula, né, Rubens? É verdade, mas eu tenho uma vinculação extrema e na maioria dos lugares as pessoas ainda conservam esse chamado, porque eu realmente tenho uma dedicação, tenho um carinho muito grande com a educação e o meu mandato de deputado federal e mesmo quando era deputado estadual sempre foi voltado para a educação. Então a minha identidade é muito grande com a educação e com a sala de aula. Então eu tenho essa identidade que faz com que as pessoas sempre relembrem isso. Muito bem, hora certa agora, 18h35, aqui na capital da Estrada de Ferro. Vamos entrar em mais outros assuntos diferentes agora aqui. Eu quero ainda falar com o senhor a respeito da Saneago, tá certo? Que é uma instituição importante. O estado de Goiás já perdeu ou está perdendo a Iquego. Seria um assunto bacana para a gente conversar também, tá certo? O deputado federal, ele atua no país inteiro, mas a gente fala mais focado aqui no estado de Goiás porque é aqui que nós estamos, tá bom, deputado? É verdade, é isso mesmo. Eu sou deputado federal, trabalho as leis federais, mas o nosso compromisso é com os municípios goianos e poder estar atento à realidade do desenvolvimento do estado. Você tem toda a razão. É isso daí, tá certo então. Um assunto que chama realmente bastante atenção e eu gostaria de saber a opinião do senhor, isso exatamente por causa de acontecimentos que tem, e nós temos várias clínicas de recuperação de pessoas que são usuárias de drogas. E a gente é muito, como que a gente fala, Gelu? Que a gente é muito procurado aqui, né? Solicitado para o Gelu, que é o nosso companheiro que está aqui do nosso lado, nos auxiliando também, tá bom? Deputado Rubens Ottoni. Grande abraço a ele. Abraço, deputado. É isso daí. E a gente tem sido procurado bastante, muitas vezes por mães preocupadas com os filhos drogados e que não tem onde ser atendidos. Olha, qual clínica que vai? Tem uma clínica em Anápolis, tem uma clínica em Catalão e faltam clínicas para poder atender todo esse pessoal e o sofrimento das mães realmente é muito grande. Eu gostaria de saber do senhor a respeito desse assunto. O que é que um deputado federal pode fazer
para auxiliar essas instituições que ajudam tanto essas mães sofridas, e também com relação à liberação das drogas, se o senhor concorda ou não concorda, qual que é o posicionamento do senhor e o que é que pode ser feito nesse sentido aí de ajuda a essas clínicas importantes? Pode-se fazer muito e está na nossa alçada, sim. Inclusive temos feito. No último período temos facilitado a legislação para a liberação de recursos para as instituições que trabalham nesse sentido. E tem todo o meu apoio, acompanhei esse processo e votei favoravelmente. Então eu tenho todo esse acordo com isso. Agora é claro que nós temos um grande desafio, aí não é só nesse setor, em todos os setores. Quando a gente mexe com o orçamento público, nós precisamos saber realmente aonde que o recurso vai e como ele está sendo usado. Mas isso em qualquer área. Mas é muito importante esse trabalho de atendimento às famílias, porque é o que você disse mesmo, as famílias sofrem mais, né? Sabem o problema que o jovem tem, que um filho tem, e às vezes não tem aonde socorrer. Então nós precisamos criar as condições. Então eu sou daquele que trabalho pela recuperação dos nossos jovens, trabalho para que eles possam ter oportunidades, para que possamos voltá-los para o mercado de trabalho, para que eles possam voltar à convivência, à sociabilidade, e para isso tem que ter apoio, evidentemente. Por isso eu tenho todo o meu apoio para as entidades que cumprem esse papel. Agora são 18h39 na Líder FM 90, a Rádio do Povo. Eu falei aqui que falaria a respeito da Iquego. A Iquego era uma instituição importante e o estado de Goiás, ele se destaca nacionalmente, até internacionalmente, né, na indústria de remédios. O estado mantinha um trabalho muito bonito com a Iquego e não existe mais. Nessa área, vamos falar um pouquinho a respeito da saúde. O senhor tem um planejamento formado para os próximos 4 anos como deputado federal, sendo o senhor reeleito deputado professor Rubens Ottoni, agora falando um pouquinho a respeito da saúde. Tenho sim, viu? Na área da saúde eu trabalho muito próximo daquilo que eu sempre trabalhei na área da educação. Eu acredito numa educação que seja pública, gratuita e de qualidade. Isso não quer dizer que não possa ter escola particular. Claro que pode, mas eu invisto na escola pública para dar oportunidade à maioria das pessoas. Na área da saúde, da mesma forma. O meu trabalho, o meu projeto é fortalecer uma saúde pública, gratuita e de qualidade. Isso passa por quê? Fortalecer o nosso sistema único de saúde. Então quer dizer que o deputado é contra a medicina particular? De maneira nenhuma. A medicina particular tem o seu papel, é importante, e quem puder pagar, paga. Agora, eu sou deputado federal para servir a quem precisa. E quem precisa é aquele que precisa da política pública. Aquele que tem dinheiro, se tiver escola pública, ele põe o filho dele na escola pública. Mas se não tiver escola pública, ele paga. Ele leva até para outra cidade para ele estudar. O filho do trabalhador, que não tem dinheiro, esse não tem essa opção. Ele só vai estudar se tiver escola pública. A mesma forma na saúde. Aquele que tem uma boa situação, se tiver saúde pública, ele vai lá e leva o filho dele lá no hospital público. Mas se não tiver, ele leva para a clínica particular, onde precisar. Ele paga. Mas a maioria da população não tem dinheiro para pagar. Então ele precisa da saúde pública. E é por isso que o meu projeto é fortalecer o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde já cumpre um papel importantíssimo, mas precisa cumprir mais. Se alguém tem dúvidas sobre a importância do Sistema Único de Saúde, é só lembrar da época da pandemia. Na época da pandemia, naquela loucura toda, com mais de 600 mil pessoas morrendo pelo país afora, quem é que fez o enfrentamento e que atendeu as pessoas pelo Brasil afora? Aonde estava a iniciativa privada? Foi o Serviço de Saúde Pública. Foi o Sistema Único de Saúde. Então, o meu propósito é esse. E tenho trabalhado muito, viu, professor, nessa área já há muito tempo. Pires do Rio mesmo tem recursos nossos para poder abrir unidade básica de saúde e poder trazer equipamento para as unidades básicas de saúde. Fizemos muito isso.
governo Lula e governo Dilma. Né? Então, esse é o propósito meu para os próximos 4 anos. Queremos ganhar a eleição, queremos ter condição de continuar trabalhando em Brasília para fortalecer o serviço de saúde pública, para servir as pessoas que precisam. Serviço gratuito e que seja de qualidade. Deputado, vamos falar um pouquinho agora a respeito da infraestrutura. O senhor, como deputado federal, eu não sei se a gente vê, olha, o deputado enviou emenda para a cidade e nessa emenda vai asfaltar as ruas do bairro X, do bairro da Vila Nadim Saúde, da Vila Tancredo Neves, pronto, daqui do setor industrial, etc e tal. Tá, a gente sabe que essas emendas vêm. Mas a respeito das rodovias estaduais, o senhor vai responder sim ou não? Tem como? Aí depois do sim ou não, aí provavelmente eu faço a pergunta. O deputado federal, ele tem de alguma forma uma influência, ele pode atuar nisso daí com relação à rodovia estadual? É pequena a nossa influência. Pode influenciar cobrando, mas nos projetos e nos recursos são das rodovias federais que nós ajudamos. Os estaduais, os deputados estaduais é que cobram as rodovias estaduais. Ah, tá bom, porque nós vivemos um problema sério aqui na nossa região, de Bela Vista, de Goiânia, saindo para Bela Vista, mas de Bela Vista até a cidade de Catalão, nós temos uma pista única e praticamente não tem lugar nenhum de ultrapassagem. E nesta semana passada, esteve em Urutaí o Pedro Salles, que é o presidente da Goinfra, e eu sugeri a ele que fizesse pelo menos uns 10 pontos de ida e uns 10 de volta, pelo menos isso, de uma terceira faixa na rodovia, para poder auxiliar, porque são caminhões e mais vida durante muito tempo e não tem como ultrapassar. A resposta dele foi a seguinte: não, nós vamos duplicar, só que vai demorar quantos anos para duplicar, né? E essa terceira faixa já minorava, né? Já melhoraria em muito a situação e ficaria o benefício para frente. Então já faço um pedido para o senhor, né? Que o senhor interceda junto aos companheiros deputados estaduais com relação a isso daí, para a gente não ficar esperando tanto tempo a duplicação. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu sou usuário da rodovia, né? Eu passo aí todo mês, às vezes 2, 3 vezes no mês. Falei para você, mês passado estive aí, fui até Catalão e estive em Pirizurri. Então eu sou usuário da rodovia aí, tanto desse trecho que você fala de Goiânia até Pirizurri, passando aí por Bela Vista, quanto também no outro trecho, né, indo para Anápolis, passando por Vianópolis, Leopoldo de Bulhões e chegando a Anápolis. Então sou usuário, eu sei dessa realidade e da dificuldade. E você tem toda a razão, você já falou a realidade, e a sugestão sua é corretíssima. É emergencial trabalhar para esse momento. E com 10 pontos aí, fazer um levantamento poderia melhorar e muito. Eu acho que isso a gente pode cobrar deles. Eu me disponho a insistir com essa ideia com eles para cobrá-los, para que façam uma coisa realista, porque esse negócio de duplicação não é realista para esse próximo governo, não é realista. Então, vamos cobrar dele aquilo que seja real, aquilo que seja factível. E eu me disponho a ajudar nisso. Já quero então agradecer ao senhor, vai ser de grande valia, vai ser muito bom caso a gente consiga isso, esperar pista dupla, vamos esperar 20 anos, isso daí faz em 6 meses, né? É verdade. É isso daí, deputado. Agora quem fala com o senhor aqui é o Geluc. É o seguinte, chegou uma pergunta pra gente aqui no nosso Centro Eletrônico de Informações e diz o seguinte: pergunte ao deputado sobre as propostas dele para os usuários do IPASGO. Aí diz mais, pois muitas das vezes não conseguimos ser atendidos ou demora muito um agendamento com determinados especialistas, embora todo mês pagamos nossa contribuição sem nenhum atraso. O que dizer ou fazer com o IPASGO? Deixa eu ainda aumentar essa pergunta. Deputado, para o senhor ter uma noção, só na cidade de Pires do Rio nós temos 6.193, se não me engano. É por aí. De acordo com a Lúcia Helena de Moraes, ela fez um levantamento para a gente e
Aqui nós temos mais de 6 mil usuários do IPASGO e nós não temos sequer um posto de atendimento. A gente é atendido numa salinha pequena, cedida pelo posto de saúde, e tem também um guichê com uma única pessoa dentro do VaptVupt. Esse eu tenho recebido reclamações de todas as regiões do estado. É impressionante a necessidade que a população tem desse atendimento e a precarização dele, né? E o governo do estado ainda insiste em falar que está tudo bem, que as coisas estão funcionando, e infelizmente não é essa a realidade. Olha que eu sou deputado federal, então eu tenho certeza que as demandas lá na Assembleia Legislativa chegam muito mais, porque aí chega para quem realmente acompanha essas demandas do governo do estado. Mas para mim, que sou deputado federal em Brasília, essas demandas chegam. Aí nós temos, isso aí precisa ser modificado, precisa ter um atendimento. É aquilo que eu falava para vocês aí, a respeito a quem a gente quer servir. Eu trabalho na política, tenho um mandato e estou buscando um novo mandato para servir a quem precisa, para servir a quem necessita, para servir bem, né? Para poder garantir cidadania para as pessoas. Então, quem busca um atendimento e precisa desse atendimento, ele precisa ser respeitado. Então, precisa ter uma capacidade de agendamento, agilidade de atendimento, resolutividade nos encaminhamentos, tudo isso precisa ter. E é isso que nós precisamos cobrar desse governo. O governo está fechando um ciclo, inicia outro. Eu espero que nesse novo ciclo, independente de quem seja aquele que venha governar o estado no próximo período, tem essa responsabilidade de melhorar esse serviço. Muito bem, nós estamos conversando com o deputado federal, professor Rubens Ottoni, candidato à reeleição de deputado federal. Passou depressa demais o tempo. Muito rápido. Olha, deputado, nós temos só 2 minutos ainda, de acordo com a legislação eleitoral. Gostaríamos de falar com o senhor a respeito de outros assuntos aqui, mas a gente vai deixar esses outros 2 minutos para o senhor ficar à vontade, conversar com o povo, para a gente poder finalizar de acordo com a legislação eleitoral. Tá bom, professor Rubens Ottoni? Não, eu quero aproveitar esses 2 minutos primeiro para agradecer a vocês. Agradecer a vocês pela gentileza, pela confiança, pelo respeito, pela consideração, e parabenizar vocês pelo excelente trabalho de jornalismo. É isso que se faz mesmo, jornalismo da boa informação e que dá oportunidade para todos, cumpre a legislação eleitoral e preocupa em discutir ideias, discutir propostas, ouvir as opiniões daqueles que se dispõem a cumprir um papel na vida pública. Eu, do meu lado, eu quero dizer a vocês que eu estou à disposição de Pires do Rio, à disposição de toda a comunidade goiana para mostrar, para servir as pessoas e para mostrar na prática que a política pode ser feita de maneira séria, a política pode ser feita de maneira honesta, de maneira competente. Basta querer. A política pode ser feita buscando a participação popular, buscando os direitos da cidadania. Basta a gente querer. E eu tenho me esforçado na prática a fazer isso. Mostrar na prática, não apenas no discurso, que a política pode ser diferente, ser feita diferente daquilo que está no imaginário das pessoas. E é isso que eu quero deixar para vocês. A minha disposição de servir, a minha disposição de ajudar, a minha disposição de contribuir. E aqueles que nos acompanham, que sabem do nosso trabalho e que valorizam esse trabalho e reconhecem esse trabalho, eu peço esse apoio para que a gente possa, em Brasília, continuar essa trajetória nossa de servir as pessoas. Grande abraço a vocês e a todos aqueles que nos acompanham. Um abraço, deputado Rubens Ottoni, candidato a deputado federal aqui na Líder FM 90, Rádio do Povo. De acordo